Meu nome é Neftali Moise. Hoje eu vou falar da definição e causa do diabetes mellitus do tipo 2. O diabetes mellitus, ele é decorrente da falta de insulina ou da incapacidade da mesma de exercer adequadamente seus efeitos. Consequentemente, acontece a resistência à insulina, que levaria à hiperinsulinemia. A glicose, ela é medida em jejum. O valor normal em jejum é inferior a 100 mg por decilitro. É considerado pré-diabetes quando a glicose varia entre 110 a 125 mg por decilitro. É considerado diabetes quando o valor da glicose é superior a 126 mg por decilitro. Também tem o caso da hipoglicemia, que é quando a glicose é inferior ou igual a 70 mg por decilitro. Nível alto de açúcar no sangue resulta em diabetes mellitus, que pode ser de dois tipos. O tipo 1, causada por ineficiência na produção da insulina. O tipo 2, que nós vamos abordar mais, que é a resistência ou defeito no receptor, mas acontece a produção da insulina. As causas são obesidade, história familiar de diabetes, raça e etnia, a idade, o diagnóstico prévio de intolerância à glicose, hipertensão arterial, dislipidemia, história de diabetes mellitus gestacional ou macrosomia fetal e, enfim, o tabagismo. Meu nome é Larissa Laucio Macedo Marcos e vou falar um pouco sobre o metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios. Vamos relembrar o organismo normal de não alteração metabólica. O metabolismo de carboidratos está ligado à dieta, onde o amido, sacarose e lactose é usado para formar glicogênio. Esse é armazenado no fígado e no músculo para que, quando houver a necessidade, ocorrer vias como glicólise, via das pentoses fosfato e entre outras vias. O metabolismo de proteínas também está ligado à dieta, onde para a formação dos aminoácidos essenciais que vão participar do metabolismo energéticos. Já o metabolismo de lipídios está ligado aos carboidratos, onde vai ser pego os carbonos para a formação de triacilgliceróis, e assim nós temos ácidos graxos e glicerol. Esses três metabolismos formam um produto para oxidações biológicas, onde nós temos a cadeia respiratória e a fosforilação oxidativa. Diabetes mellitus tipo 2 ocorre pela resistência à insulina, e esse vai causar uma inflamação do tecido adiposo. Quando ocorre essa inflamação, aumenta a atividade da proteína quioatraentes de monócitos e macrófagos. Quando os macrófagos chegam nesse tecido, eles também vão secretar TNF-alfa, qual vai se ligar ao aumento da lipólise. A interleucina 6 está ligada à obesidade. Como vai ter a resistência à insulina e esta insulina estimula a lipogênese, nós vamos ter, por consequência, a obesidade. Quando nós temos a lipólise, o aumento dela, por consequência, vamos ter um aumento dos ácidos graxos livres. O TNF-alfa também está ligado à baixa sinalização de insulina por alterações intracelulares pós-receptores de insulina, interação IRS-PI3 quinase, com a baixa translocação dos transportadores de glicose para a superfície da membrana, gerando excesso de ácidos graxos livres, inflamação e estresse oxidativo no retículo endoplasmático. O aumento da ativação de enzimas IRS causa uma hiperinsulina compensatória e disfunção endotelial. A adiponectinas está ligado à inflamação. Então, quando há inflamação, a atividade dela baixa, que são receptores que ficam no músculo. Então, haverá uma baixa absorção de glicose. No fígado, o metabolismo vai ocorrer como se estivesse em jejum. Por isso,
haverá o aumento da glicogenólise e o aumento da gliconeogênese. Quando há a disfunção endotelial, abaixa o estímulo para a produção de óxido nítrico, e assim nós teremos uma atividade contrátil da angiotensina 2, que ocorrerá uma vasoconstrição e redução da contratilidade vascular, que vai causar nefropatite, retinopatia, neuropatia e hipertensão. Meu nome é Bruno Ranieri e vou falar sobre os sintomas da diabetes mellitus tipo 2. Os sintomas clássicos da diabetes mellitus tipo 2 são poliúria, urina excessiva, polidipsia, sede excessiva, glicosúria, que é a presença de glicose na urina, cansaço fácil, infecções frequentes, visão turva, aumento da pressão arterial. Esses sintomas podem demorar a aparecer, dificultando o diagnóstico, pois uma parte das pessoas com diabetes tipo 2 são assintomáticas ou oligossintomáticas, sendo diagnosticadas em exames de rotina. No diabetes tipo 2, esses sintomas são mais suaves que na diabetes tipo 1, pois não há eliminação total da insulina. Isso só acarretará problemas graves se houver falência pancreática, devido ao excesso de produção de insulina. Na diabetes tipo 2, o paciente tem hiperglicemia devido à insulina não funcionar de forma ideal, causando a não captação da glicose pelos tecidos. Essa hiperglicemia provoca a glicosúria, que consequentemente provocará poliúria e polidipsia. Como a glucose é osmoticamente ativa, tem a tendência do sangue retirar água dos tecidos, gerando desidratação celular, hiperosmolaridade sanguínea e aumento da pressão arterial. Devido ao sangue ficar hiperosmolar, ou seja, atrair mais água dos tecidos, pode gerar um quadro grave chamado de coma hiperosmolar, que é uma das causas de morte no diabetes tipo 2. Sobre os efeitos tardios e consequências da diabetes tipo 2. Os efeitos tardios da diabetes dependem de um diagnóstico precoce para evitar um agravamento de consequências e fazer um tratamento a tempo para evitar que as consequências sejam grandes. As consequências da diabetes tipo 2 tem as consequências agudas, as crônicas e as degenerativas mais frequentes. Entre as consequências agudas se encontram a hipoglicemia, estado hiperglicêmico e a cetoacidose diabética, que é o estado de pouco nível baixo de açúcar no sangue, o estado que o açúcar está muito alto e o estado que os alfa-cetoácidos estão junto com o açúcar em alta quantidade no sangue. A rinoplatia é a deficiência da diabetes que causa na visão, a nefropatia, a cardiopatia isquêmica, a neuropatias e as doenças cerebrovascular. São as doenças que a diabetes causa por conta do aumento do nível de sangue no sangue. As frequências degenerativas mais frequentes é o infarto do miocárdio, a arteriopatia periférica e o acidente vascular cerebral e a microangiopatia. Ou seja, a diabetes ela afeta vários órgãos do corpo humano. Com isso, ela vai degenerando partes do corpo. E a diabetes, ela tem relação com a obesidade. Olá, meu nome é Medina Sara. Nesse trabalho, eu vou apresentar ou explicar um pouco a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Vamos ver que ambos desses diabetes 1 e 2, eles têm interação de fatores genéticos e ambientais para o desenvolvimento delas. Na diabetes tipo 1,
tem deficiência de produção de insulina, que ocorre uma alteração na célula beta pancreática. E assim acaba até a diminuição da insulina. E na diabetes tipo 2 tem resistência à insulina por causa da alteração nas receptores da insulina. Na diabetes tipo 1, ele é predominante em jovens e crianças e uma porcentagem de 30% em homens acima de 30 anos. E para falar da destruição da célula beta-pancreáticos na diabetes tipo 1, ele é feito quando as idiotas Langerhans são invadidos por linfócitos T, citotoxina CD8+. E com essa invasão, essas células vão ficar intactas e vai surgir autoanticorpos que são marcadores de autoimunidade que vão contra os antígenos das células B. E assim que é feito a destruição, e assim também a diabetes tipo 1 pode ser assintomático nas pessoas durante anos. Mas na diabetes tipo 2, a gente vai ver que ele é predominante em pessoas obesas e sedentárias, porque essas pessoas têm predisposição para desenvolver diabetes mellitus tipo 2. Na diabetes tipo 1, a gente vai ver que ele é dividido em 2 partes. Diabetes tipo 1A, que é mecanismo autoimune, e tem 90% dos casos. E a diabetes tipo 1B, ele é idiopático, 4 a 7% dos casos, e é mais em negros e asiáticos. Obrigada.